Fala, torcida do Verdão, chegando aqui com mais um vídeo, mais um corte da imprensa esportiva, repercutindo as últimas notícias do Palmeiras. Esse corte aqui é do Jogo Aberto, os comentaristas Renata, o Cicinho, o Edu Dracena e o Ronaldo comentando o escândalo aí envolvendo as punições no âmbito da justiça aí, né, meus amigos? O Alan realmente teve o seu efeito suspensivo suspenso e foi punido, vai ter que cumprir mais um jogo de suspensão. E em relação ao Bruno Henrique, teve o seu julgamento novamente adiado, provavelmente não dará em absolutamente nada. E a dona Leila disparou e rasgou o verbo contra a equipe carioca. Vamos conferir as últimas notícias, informações do Verdão. Verdão que tem muitos desfalques para a próxima partida contra o Santos. Se inscreva, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Quero deixar os créditos ao Jogo Aberto, link na descrição do vídeo, mas agora bora conferir. Vamos à Gávea para falar com o Igor Dorileu sobre o julgamento que não teve fim ontem do Bruno Henrique, um dos juízes, não é? Um dos ali que estavam na junta reunida, não conseguiu ver o processo com clareza, não tinha elementos suficientes e pediu esse adiamento, então, para ele poder se informar mais. Igor, isso tudo repercutiu muito mal, não é? Porque é desde setembro que se espera essa decisão e a gente quer ver pelo menos alguma coisa definida, porque o Bruno Henrique ainda vai ser julgado pela Justiça Comum, né? Tribunal mesmo, e agora a gente está falando de STJD. Além disso, o Flamengo também se manifestou dizendo que não quer mais o gramado sintético no Brasil. Oi. Gente, cada uma, hein? Tô curiosa para saber as informações do Flamengo, Igor. Bom dia. Bom dia, Renata, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, bastidores agitados de ontem para hoje, né? Nessas últimas 24 horas, começando pelo julgamento do Bruno Henrique. Estivemos lá ontem no STJD, assim como o atacante do Flamengo, que dessa vez compareceu à sessão. E depois de 3 horas de sessão, não tivemos uma definição. Lembrando que o Bruno Henrique está sendo julgado por um cartão amarelo, está sendo acusado de levar um cartão amarelo numa partida contra o Santos em 2023 de forma proposital, por forçar esse cartão para beneficiar apostadores. Tivemos um primeiro julgamento em setembro. Ontem foram julgados os recursos da Procuradoria e também da defesa do atleta que entrou com o recurso. Estavam sendo julgados até esse segundo auditor dos 9 pedir vista do processo, ou seja, ele solicitou mais tempo para avaliar o caso e dar um voto. Dessa forma, a sessão foi interrompida e só será continuada na quinta-feira à tarde. Aí sim devemos ter uma definição. O primeiro voto do primeiro auditor, inclusive do relator do processo, foi considerável favorável pelo staff do Bruno Henrique. Isso porque o primeiro auditor absolveu o Bruno Henrique da pena de 12 jogos de suspensão que ele havia levado em setembro e considerou somente uma pena de uma multa de R$100 mil. Até por isso, a defesa do Bruno Henrique está muito otimista de que o jogador pode não ser punido nesse aspecto, que ele não precise ficar de fora de nenhum jogo e leve somente uma multa realmente financeira. Bom, depois desse julgamento do Bruno Henrique que não teve fim, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reclamou, protestou contra isso, disse que que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, reclamou da lentidão do STJD para julgar esse processo, e aí virou aquela guerra de bastidores, como tem sido ultimamente entre Flamengo e Palmeiras. Já na parte da noite, o Flamengo divulgou uma carta, na verdade uma nota oficial nas redes sociais, com algumas das propostas que enviou à CBF com a intenção de contribuir para o projeto de fair play financeiro do futebol brasileiro. E um dos tópicos, como você bem disse, fala sobre a proibição de gramados sintéticos, o que o Flamengo chamou de gramados de plástico nessa nota divulgada ontem nas redes sociais, o que atingiria, por consequência, o Palmeiras, o Botafogo, talvez até o Vasco, que está costurando um acordo para jogar no estádio Newton Santos a partir do ano que vem, quando o estádio São Januário vai entrar em obra. Enfim, muita guerra aí nos bastidores, enquanto os jogadores do Flamengo ainda estão de folga. A gente esteve lá no STJD e conta um pouco mais como foi esse julgamento e também tudo o que vem acontecendo no Flamengo, dentro e fora das 4 linhas. Vamos assistir. Diferente do julgamento anterior, Bruno Henrique compareceu ao STJD, no centro do Rio,
e da primeira fila do plenário assistiu à última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta, que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos em 2023. Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa pediram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. O primeiro dos 9 auditores e relator do processo, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão e a favor de uma multa de R$100 mil. O segundo auditor, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. E a sessão foi encerrada depois de mais de 3 horas. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. O julgamento foi remarcado para quinta-feira, quando os outros 8 votos serão ouvidos. Horas depois, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protestou contra o adiamento. Afirmou que o que está acontecendo não é justo e pediu que o campeonato seja decidido dentro de campo. Ainda ontem, o Flamengo apresentou uma proposta de fair play financeiro à CBF. Em um dos tópicos, pediu a proibição do que chamou de gramados de plástico, em referência aos campos sintéticos. Segundo o clube, eles provocam desequilíbrio financeiro e prejudicam a saúde dos atletas. Bom, agora voltando para o julgamento do Bruno Henrique, era o julgamento do efeito suspensivo, porque ele já foi punido pelo STJD com 12 jogos fora, sem poder atuar. A gente viu que o primeiro voto do auditor, falei juiz, auditor é a palavra correta, vamos usá-la. O auditor disse que inocentava, que para ele é só uma multa e o Bruno Henrique não precisava cumprir nenhum desses 12 jogos. O segundo pediu vistas do processo, ou seja, não estou apto a julgar, não conheço suficientemente o assunto, preciso me inteirar mais, tanto é que essa decisão passou para quinta-feira. O Cicinho perguntou, e se outro auditor pedir vistas? Se pedir vistas, vai ser adiado de novo? E aí nós vamos levando, né? Vamos levando... Assim, o erro precisa ser punido, né? Você precisa... No futebol brasileiro... Vocês acham que 12 jogos é muito para esse caso? Olha, Renata, assim, é difícil você julgar na questão de 12 jogos, porque você tirar também um jogador de campo é complicado, porque é o trabalho dele. Mas se ele for culpado, Mas só que se ele for culpado, precisa, porque o futebol brasileiro está precisando exatamente disso, de exemplo. Né? Nós precisamos dar bons exemplos e, assim, ninguém está desconfiando da índole do jogador. Mas a questão é a seguinte, pelos fatos, pelas provas, pelas mensagens, existe uma culpa. Então, quando há, precisa ser punido. Nada contra o atleta, mas sim contra a atitude. Mas você quer saber o pior de tudo isso? É o cara não estar preparado para uma audiência como essa e pedir vistas agora. Porque a gente espera o quê? A gente espera um retorno dessas pessoas do STJD, uma resposta de vocês, porque o Cássio também tomou uma garrafada nas costas aí. Não fizeram nada. Teve jogador aí que está expulso aí, se não fizeram nada. Teve que tomou cabeçada, nada. Vocês não se manifestam. Se vocês não querem trabalhar... Tem jogador que falou coisas como o Vitão depois do jogo contra o Corinthians, em que a arbitragem prejudicou o Inter e foi punido com 2 jogos e outros nada. Outros esculacharam a arbitragem, fizeram horrores e nada. Então é o seguinte, não quer punir, não pune ninguém. Sabe uma coisa? Não quer punir, não pune. Agora, se punir um, vai ter que punir outro também. E por que só alguns são punidos? É isso que eu tô falando. Para uns o negócio funciona rápido. Para outros não funciona. Vocês têm que também ter um critério. Vou pedir critério na arbitragem e um critério para... Gente, se vocês não querem trabalhar, coloca outra pessoa. É simples. Se você está com o tempo ocupado, se você não tem tempo para julgar... Agora, veja só, o tal do efeito suspensivo é um negócio que eu detesto. Porque o efeito suspensivo, você tem uma decisão do tribunal e aí o clube entra com o efeito suspensivo para que ela seja reavaliada depois. Que é o caso, inclusive, do Bruno Henrique. O problema todo é que uma hora isso vai acontecer. O Palmeiras pediu um efeito suspensivo,
contou com o Alan quando nem estava no melhor momento da temporada, e agora que ele está voando, o cara não vai poder jogar essa partida em que o Palmeiras já tem vários desfalques no final de semana, um clássico contra o Santos. Então eu acho que a verdade é essa. Você entra com efeito suspensivo, pode ser que você tenha que cumprir depois. Não, e cumprir depois e, de repente, num momento importante, como está sendo agora. Agora, Renata, na minha opinião, não vai dar em nada. Infelizmente, para o nosso Vai ser futebol, absolvido. Não vai ser absolvido, vai pagar uma multa aí de 100 mil reais, como o cara colocou lá. E aí vai cumprir 3, 4 jogos na Taça Guanabara. E aí eu vou te falar uma coisa. E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocar aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado, mas é o que eu acho, é isso aí. E não vai dar em nada isso aí. Mas eu acho que essa questão do gramado sintético não é só o Flamengo, tem muitos clubes que não gostam. Agora, se é para avaliar isso, se é para definir, claro que tem que ser desde o início de temporada, para todos os campeonatos. Essa é uma discussão que eu acho que ela é interessante, mas no Brasil dificilmente ela vai ser resolvida, não é? Porque grandes clubes hoje usam sintético, híbrido, enfim. Então é um problema sério, mas os jogadores não gostam. A gente vê que muita gente se manifesta. Mas tem que resolver isso de uma vez por todas, porque senão fica sempre esse assunto. Uma desculpa. A mesma coisa da altitude. Eu acho horrível você ter que jogar na altitude, não é igual. Um cara que vai jogar na altitude, ele não tem a mesma condição física de quem está lá sempre. E continua sendo permitida, por exemplo, pela Conmebol. Eu acho uma preocupação besta até hoje em dia nesse negócio do gramado. Porque a molecada hoje em dia, muitas vezes, joga Sintético? No sintético. A molecada joga no prédio, joga onde? No sintético. Antigamente, a molecada... Mas aí não é profissional, né? Isso aí é amador. Mas está virando. Porque essa molecada já está vindo desse meio. Na minha época, a molecada jogava na rua, estourava o dedão do pé, no terrão, tudo. Caía no campo gramado e você chorava, mesmo com buraco. Agora, essa molecada, essa leva que está vindo hoje aí, o gramado sintético faz parte da vida deles. Então, eu não sei não, hein? Olha quem tá falando, hein? Que jogou no terrão. Para profissional. Eu joguei no terrão. Para profissional, eu já não concordo sintético. Mas assistiu, na sua época, dos galácticos... O sintético, gente, ele é interessante para arenas que tem shows, que precisam de rapidez na troca de gramado, na reposição do gramado, no cuidado do gramado. Mas dizer que ele é o melhor, que é a melhor alternativa para quem pratica futebol, não. Mas ela facilita a vida de muita gente. Sempre será a grama natural, a gente não vai poder substituir. Eu não sei não, esse não é o melhor, né? O radicalismo ou vai ficar nisso daí? Reclama do sintético, mas tá lá jogando. Então, beleza. Vai jogar São Paulo e, um exemplo, Palmeiras, não é o caso. Não joga. São Paulo vai lá, não entra em campo, pronto, acabou. É um radicalismo, obviamente, que existe muitas e muitas leis, tem problemas judiciais, então assim, eu tô falando, ou você radicaliza, ou vai continuar isso daí, ou todo mundo... como a Renata falou, tem altitude. Você não vai jogar, então, a Libertadores? Não vai. Então não vai jogar. Você vai estar punindo... Infelizmente, você vai estar punindo o torcedor. Exatamente. Eu já estou mudando de ideia, que todos os campos já com esse gramado sintético aí, porque a molecada vem do sintético. Falando em Palmeiras, a gente mostrou que o Flamengo tem uma lista enorme de desfalques para o jogo contra o Sport, mesma situação do Palmeiras diante do Santos. A liderança do Campeonato Brasileiro está mantida, mas depois da derrota na última rodada, o Verdão viu o Flamengo igualar em número de pontos. Isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. O Palmeiras ainda tem 6 jogos até o fim do Brasileirão. A partida atrasada contra o Santos acontece neste sábado na Vila Belmiro, no meio da data FIFA. Surge aí mais uma dor de cabeça para Abel Ferreira. O Palmeiras terá pelo menos 9 desfalques para essa partida contra o Peixe neste fim de semana. Número alto principalmente por conta dos convocados. 7 jogadores do Verdão estarão com as suas seleções nesta data FIFA. Vitor Roque estará com a seleção brasileira. Flaco Lopes foi chamado pela Argentina. Sousa e Gustavo Gomes foram convocados pelo Paraguai. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres apareceram entre os convocados do Uruguai. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Nós jogadores não decidimos isso, é nosso trabalho, nossa seleção.
temos que representar a seleção também. Para fechar a lista de ausências, Andréas Pereira levou o terceiro amarelo e está suspenso. E Alan foi julgado ontem pelo STJD e a punição de 2 jogos referente à expulsão na partida contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão foi confirmada. Ele fica fora por mais um jogo, já que o primeiro foi cumprido. A decisão do STJD de manter mais uma punição deixou a presidente do Palmeiras na bronca. Ainda mais depois de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiar a sessão de julgamento de Bruno Henrique do Flamengo. Em nota, a mandatária disparou. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Polêmicas à parte, Alan é mais uma ausência confirmada contra o Santos. E se contarmos com os jogadores que já estão no departamento médico, as baixas chegam a 12 atletas. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem com o trabalho de recuperação, mais que um time inteiro de desfalques no Verdão. Eu, como treinador, não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Portanto, temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Aqui está a lista, só para a gente repassar rapidamente, fora desse jogo contra o Santos. Vitor Roque, Flaco Lopes, Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez, Facundo Torres, Andréas Pereira, suspenso, Alan, a mesma coisa. E aí os machucados que a gente já sabe, o Everton, o Lucas Evangelista e Paulinho. Aí tem o goleiro já. O Cicinho pediu o goleiro do Flamengo, aí já tem o goleiro. E aí não é qualquer goleiro, hein? E aí tem um contratado que se fosse o Corinthians se contratasse um jogador machucado... Ronaldo, ele fez o gol na classificação, já pagou ele já. Aí, o gol que ele fez contra o Botafogo no Mundial, aí já pagou ele. Aí, contrataram machucado. Aí, meu pai do céu. O que eu acho que, na verdade, onde ele vai ter talvez problema é volante, porque ele vai usar o Fux junto com o Murilo, né? Pode ser jogar com a linha de 3, né? E aí, ou se não, tem o Aníbal, né, que tá também livre para jogar. O Aníbal cabeçada? Mas substituir o Flaco e o Vitor Roque. Não tem, né? Mas sabe um jogador que eu acho que é bem eficiente, não é nem da mesma qualidade, mas é eficiente, eu gosto muito, é o Bruno Rodrigues. Quando ele é acionado pelo Abel, ele geralmente corresponde. Bem falado, Renato. E entrou muito bem contra o Juventude e fez gol. Isso. Bom, seguinte, aqui a briga pelo título, claro, incluímos ainda o Cruzeiro, que está nessa disputa, um pouquinho mais afastado. Temos as chances matemáticas, não é? Temos aqui a sequência de jogos de cada um. O Palmeiras, então, vai ter esse clássico atrasado diante do Santos. Depois, é que teve uma inversão de tabela aí por causa do Galo na Sul-Americana. Então, o próximo adversário é o Vitória em casa, Fluminense em casa na sequência. Aí o Grêmio fora, esse tem que ganhar 3 pontos, hein, Abel Ferreira? Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Os 3 últimos fora, hein? Porque o Galo seria agora. Só que agora também vai ter 2 em casa, enfim. Aí o Flamengo joga fora com o Sport. Fluminense no Maracanã, o mandante é o Fluminense. Bragantino em casa, Galo em Minas, Ceará em casa e finaliza no Maião diante do Mirassol. Rapaz, será que o Mirassol vai fazer a trinca? Eu tenho uma pergunta agora, palpite, fala lá. Pra vocês, o Mirassol terminará invicto em casa este Campeonato Brasileiro, sim ou não? Sim. Sim. Não. É mesmo? Não. Agora você vai mudar agora. Mudei, não. Bom, continuando, o Cruzeiro ainda enfrenta o Juventude fora de casa, lá em Caxias. O Corinthians em casa, em Minas, Ceará fora. Botafogo em casa e finaliza diante do Santos fora de casa. Tem que ganhar, Leonardo Jardim. Já pensando na Copa do Brasil, já que vai ganhar tranquilo do Corinthians. Já rebaixado. Agora o Ceará, rebaixado. O Ceará vai jogar contra os 3, hein?
Meus amigos, as fortes aspas da dona Leila, né? Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Cara, parece até uma piada, né? Felizmente aí temos o que dá a se entender, né? Um claro favorecimento, indiretamente ou diretamente. Deixa a sua opinião aqui, quero saber o que você acha disso tudo. Infelizmente, meus amigos, é a justiça brasileira. A gente sabe que, infelizmente, acaba tendo influências externas. E, cara, tá claro, né? Assim, quando uma infração grave, uma coisa assim que realmente é de manipulação, cara, isso já deveria ter sido julgado há muito tempo. E, como a Leila falou, né, o Bruno Henrique, ele vem fazendo gols em cima de gols decisivos, né? E o campeonato tá rolando, meus amigos, como se nada tivesse acontecido. Faz gol decisivo na Libertadores, faz gol decisivo no Campeonato Brasileiro, justamente às frentes aí que o Palmeiras está, né? Então, o Palmeiras, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, né, sai muito prejudicado. Infelizmente, aí a nossa justiça se mostrando falha mais uma vez, né? Então, cara, num caso grave desse, assim, não podia demorar tanto para ser julgado, né? E como a dona Leila falou, quando é julgado, né, a sessão vai lá e adia o julgamento. Cara, é simplesmente inacreditável, né? Aí quando sai o julgamento, ou reduz, né, os jogos, ou vai cumprir os jogos lá pro Campeonato Carioca, né, que praticamente não vale nada. Então, meus amigos, é complicado. Quero saber a sua opinião. O que você achou dessa polêmica toda? Comenta, se inscreva, deixa o like. Tamo junto e fui!